Obrigado pela sua companhia toda semana. Meu nome é Antônio Paulino, estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos, bem como das cartas paulinas. Você que já se inscreveu no canal, muito obrigado. Compartilhe esses vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Não deixe de dar um like e nem de acionar o sino para que você possa receber toda semana um vídeo novo. O seu comentário é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade desses vídeos. Hoje nós queremos falar acerca de duas cartas. Essas cartas que Paulo escreveu tanto para a igreja de Éfeso, como para a igreja aos Colossenses, ou a igreja de Colossos. No capítulo 1 aos Colossenses, no versículo 18, Paulo escreveu o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Quando ele fala que ele é a cabeça do corpo, ele está dizendo que Cristo é a cabeça da igreja. Então, Colossenses apresenta Jesus como a cabeça, e Efésios apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Essas cartas são também denominadas de cartas irmãs do Novo Testamento, por serem muito semelhantes, por trazerem propostas idênticas. Muitas atribuições escritas em Efésios também são repetidas em Colossenses. Por isso que tem essa semelhança. Elas trazem assim, orientações tanto para a família, como para os servos, para os senhores e vice-versa. Essas cartas elas são cartas extremamente teológicas ou cristocêntricas, ou também eclesiológicas. Cristocêntricas porque falam muito da pessoa de Cristo. Isso não quer dizer que as demais não façam não tenham esse papel, não se preste esse papel. Todas elas falam de Cristo, evidentemente, mas Colossenses fala muito da pessoa de Cristo, por isso que é chamada de cartas cristocêntricas. E Efésios é chamada de eclesiológico, carta direcionada para a igreja, porque ela vai falar do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa carta também ela traz admoestações para o seio familiar. Ela trata, em particular, tanto as questões, ou seja, o papel do marido, bem como o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel dos servos e também o papel dos senhores. Em cada uma dessas cartas há exortações, há direção, há um doutrinamento, ou seja, há um ensino, instrução, como cada um deve portar-se diante do seio familiar, diante da igreja, também diante da sociedade. Cada um tem o seu papel. E no próximo vídeo nós vamos falar acerca das marcas que a igreja ela tem produzido na sociedade, que ela tem produzido desde o seu início, tem produzido hoje e tem a função de produzir no futuro. E essas cartas elas têm essas prerrogativas de orientar a igreja, de orientar os membros da família, cada um cumprindo com o seu papel, para que tenhamos uma sociedade mais digna, porque a igreja ela tem esse papel de se apresentar, de ser um farol nesse mundo, de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, no vídeo seguinte, nós vamos falar um pouquinho em particular das marcas, né, que a igreja ela precisa ter. A igreja ela precisa ter unidade. A igreja precisa também ter a universalidade. Ela precisa ser universal. Ela precisa manter o evangelho apostólico, ou seja, aquilo que os apóstolos pregaram no princípio. Tudo aquilo que Jesus começou, os apóstolos deram continuidade. E a universalidade fala dessa infinitude que o evangelho alcança por todo mundo, e de pregar o evangelho por todo mundo. Essa é a proposta da igreja. Essas cartas são riquíssimas por trazer esses papéis específicos para cada um membro da sociedade, para cada um membro da família, para cada um membro da igreja. Então, no vídeo de hoje, nós estamos fazendo a abertura, né, dessa similaridade das cartas, tanto de Efésios bem como aos Colossenses, essas riquezas. Uma produz, ou melhor, uma fala sobre a pessoa de Cristo como a cabeça da igreja, e a outra fala acerca da igreja
como o corpo de Cristo. A carta aos Colossenses é uma carta cristocêntrica, ou seja, fala bastante acerca da pessoa de Cristo, exalta Cristo. Bem como a carta aos Efésios, ela fala acerca do corpo, ou seja, é uma carta eclesiológica, fala acerca da igreja, do papel da igreja, da função da igreja. E nós vamos estar abordando esses assuntos no próximo vídeo. Mas antes queremos fazer uma oração para que você continue sendo abençoado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela igreja que temos sido, Senhor Deus. Sabemos que precisamos melhorar a cada dia, que possamos cumprir com o nosso papel como igreja, que possamos cumprir com o nosso papel como filho, como pai, como aquelas que são mães, que elas possam cumprir com o seu papel. Senhor Deus, que os servos possam cumprir com o seu papel diante dos seus senhores, e que os seus senhores sejam honestos com seus servos, que cada um possa fazer aquilo que foi chamado para fazer com dignidade, com hombridade, com respeito, pensando sempre em glorificar o teu nome, que é puro e que é digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por essas cartas que tem nos ensinado, tem nos admoestado, tem nos exortado, como nós precisamos, ó Pai, dessa direção do Senhor, da direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que o mundo possa nos ver como a igreja de Deus, uma igreja que foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, que a igreja ela possa cumprir com o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, ó Deus, pelo início, Senhor Deus, desse vídeo aqui, e por essa carta, pela Tua palavra, que tem nos abençoado a cada dia. Fica conosco e abençoe, Senhor Deus, ó Pai, aqueles que têm acompanhado esses vídeos, que eles sejam frutos, Senhor Deus, ó Pai, da Tua bênção, Senhor Deus, ó Pai, que eles possam ser canal de bênção também para muitas pessoas, porque esse é o nosso papel. Para isso nós fomos chamados, Senhor Deus, para sermos bênção na vida de muitos. Muito obrigado por esse momento. Fica conosco, Senhor Deus, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo, querendo Deus. E nós vamos falar nesse próximo vídeo acerca das marcas da igreja. Quais são as marcas da igreja? Que marcas são essas que a igreja tem deixado nos nossos dias? Um abraço. Obrigado pela sua companhia toda semana. Meu nome é Antônio Paulino, estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos, bem como das cartas paulinas. Você que já se inscreveu no canal, muito obrigado. Compartilhe esses vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Não deixe de dar um like e nem de acionar o sino para que você possa receber toda semana um vídeo novo. O seu comentário é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade desses vídeos. Hoje nós queremos falar acerca de duas cartas. Essas cartas que Paulo escreveu tanto para a igreja de Éfeso, como para a igreja aos Colossenses, ou a igreja de Colossos. No capítulo 1 aos Colossenses, no versículo 18, Paulo escreveu o seguinte: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Quando ele fala que ele é a cabeça do corpo, ele está dizendo que Cristo é a cabeça da igreja. Então, Colossenses apresenta Jesus como a cabeça, e Efésios apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Essas cartas são também denominadas de cartas irmãs do Novo Testamento, por serem muito semelhantes, por trazerem propostas idênticas. Muitas atribuições escritas em Efésios também são repetidas em Colossenses. Por isso que tem essa semelhança. Elas trazem assim, orientações tanto para a família, como para os servos, para os senhores e vice-versa. Essas cartas elas são cartas extremamente teológicas ou cristocêntricas, ou também eclesiológicas. Cristocêntricas porque falam muito da pessoa de Cristo. Isso não quer dizer que as demais não façam não tenham esse papel, não se prestem esse papel. Todas elas falam de Cristo, evidentemente, mas Colossenses fala muito da pessoa de Cristo, por isso que é chamada de cartas cristocêntricas. E Efésios é chamada de eclesiológico, carta direcionada para a igreja,
porque ela vai falar do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa carta também ela traz admoestações para o seio familiar. Ela trata, em particular, tanto as questões, ou seja, o papel do marido, bem como o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel dos servos e também o papel dos senhores. Em cada uma dessas cartas há exortações, há direção, há um doutrinamento, ou seja, há um ensino, instrução, como cada um deve portar-se diante do seio familiar, diante da igreja, também diante da sociedade. Cada um tem o seu papel. E no próximo vídeo nós vamos falar acerca das marcas que a igreja ela tem produzido na sociedade, que ela tem produzido desde o seu início, tem produzido hoje e tem a função de produzir no futuro. E essas cartas elas têm essas prerrogativas de orientar a igreja, de orientar os membros da família, cada um cumprindo com o seu papel, para que tenhamos uma sociedade mais digna, porque a igreja ela tem esse papel de se apresentar, de ser um farol nesse mundo, de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, no vídeo seguinte, nós vamos falar um pouquinho em particular das marcas, né, que a igreja ela precisa ter. A igreja ela precisa ter unidade. A igreja precisa também ter a universalidade, ela precisa ser universal. Ela precisa manter o evangelho apostólico, ou seja, aquilo que os apóstolos pregaram no princípio, tudo aquilo que Jesus começou, os apóstolos deram continuidade. E a universalidade fala dessa infinitude que o evangelho alcança por todo mundo, e de pregar o evangelho por todo mundo. Essa é a proposta da igreja. Essas cartas são riquíssimas por trazer esses papéis específicos para cada um membro da sociedade, para cada um membro da família, para cada um membro da igreja. Então, no vídeo de hoje, nós estamos fazendo a abertura, né, dessa similaridade das cartas, tanto de Efésios bem como aos Colossenses, essas riquezas. Uma produz, ou melhor, uma fala sobre a pessoa de Cristo como a cabeça da igreja, e a outra fala acerca da igreja como o corpo de Cristo. A carta aos Colossenses é uma carta cristocêntrica, ou seja, fala bastante acerca da pessoa de Cristo, exalta a Cristo, bem como a carta aos Efésios, ela fala acerca do corpo, ou seja, é uma carta eclesiológica, fala acerca da igreja, do papel da igreja, da função da igreja. E nós vamos estar abordando esses assuntos no próximo vídeo. Mas antes queremos fazer uma oração para que você continue sendo abençoado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela igreja que temos sido, Senhor Deus. Sabemos que precisamos melhorar a cada dia, que possamos cumprir com o nosso papel como igreja, que possamos cumprir com o nosso papel como filho, como pai, como aquelas que são mães, que elas possam cumprir com o seu papel. Senhor Deus, que os servos possam cumprir com o seu papel diante dos seus senhores, e que os seus senhores sejam honestos com os seus servos, que cada um possa fazer aquilo que foi chamado para fazer com dignidade, com hombridade, com respeito, pensando sempre em glorificar o teu nome, que é puro e que é digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por essas cartas que tem nos ensinado, tem nos admoestado, tem nos exortado, como nós precisamos, ó Pai, dessa direção do Senhor, da direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que o mundo possa nos ver como a igreja de Deus, uma igreja que foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, que a igreja ela possa cumprir com o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, ó Deus, pelo início, Senhor Deus, desse vídeo aqui e por essa carta, pela Tua palavra, que tem nos abençoado a cada dia. Fica conosco e abençoe, Senhor Deus, ó Pai, aqueles que têm acompanhado esses vídeos, que eles sejam frutos, Senhor Deus, ó Pai, da Tua bênção, Senhor Deus, ó Pai, que eles possam ser canal de bênção também para muitas pessoas, porque esse é o nosso papel. Para isso nós fomos chamados, Senhor Deus, para sermos bênção na vida de muitos. Muito obrigado por esse momento.
Fica conosco, Senhor Deus, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo, querendo Deus. E nós vamos falar nesse próximo vídeo acerca das marcas da igreja. Quais são as marcas da igreja? Que marcas são essas que a igreja tem deixado nos nossos dias? Um abraço.